Quando minha filha Beatriz me barrou na porta da igreja e disse que eu não podia entrar no batizado da minha própria neta, senti o chão desaparecer sob meus pés. 200 pessoas me encaravam enquanto ela explicava, sem nem baixar a voz, que os lugares eram limitados e reservados para pessoas importantes. O que ela não sabia era que aquela humilhação pública seria o último erro que cometeria às minhas custas. Voltei para casa naquele sábado e tomei decisões que mudariam nossas vidas para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 64 anos e passei os últimos 25 anos construindo uma clínica odontológica que hoje é referência na cidade. Comecei atendendo em um consultório minúsculo, trabalhando 12 horas por dia, e transformei aquilo em uma rede de 3 unidades com 15 dentistas trabalhando para mim. Fiz tudo isso sozinha depois que meu marido faleceu, quando Beatriz tinha apenas 10 anos. Naquela manhã de sábado, acordei às 5 horas com aquela ansiedade boa, sabe? Aquela sensação de que algo especial estava prestes a acontecer. Era o batizado de Laura, minha netinha de 6 meses, o anjinho que trouxe luz de volta à nossa família. Passei 2 horas me arrumando. Comprei um conjunto elegante cor de pérola, mandei fazer as unhas, o cabelo. Coloquei o broche de diamantes que era da minha mãe. Queria estar impecável para as fotos, para aquele momento que eu imaginava guardado para sempre em álbuns de família. Contratei um carro para me levar até a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Não queria me preocupar com estacionamento ou trânsito. Durante o trajeto, fiquei repassando mentalmente tudo o que havia feito para ajudar naquele batizado, porque ajudar é pouco. Eu praticamente paguei tudo. Quando Beatriz e o marido dela, Rodrigo, anunciaram que queriam batizar a Laura, vieram com aquela história de sempre. Estavam sem dinheiro. Rodrigo trabalha com marketing digital, ou pelo menos é o que ele diz. Passa o dia inteiro postando coisas nas redes sociais, tirando fotos de tudo, mas nunca vi um centavo concreto entrando naquela casa. E minha filha? Bem, Beatriz formou-se em design de interiores, mas nunca exerceu de verdade. Vive fazendo projetos freelance que raramente se materializam em pagamento. Então, como sempre acontece, a mamãe veio resolver. Não se preocupem, eu disse há 3 meses. Eu cuido de tudo. Quero que minha neta tenha uma festa linda. E cuidei mesmo. Aluguei o salão do clube mais exclusivo da cidade, aquele com vista para o lago. Contratei buffet completo para 200 pessoas, porque a lista inicial de 50 convidados foi crescendo sem parar. São amigos importantes, sogra, Rodrigo me dizia com aquele sorriso que eu nunca consegui confiar completamente. Contatos que podem nos ajudar profissionalmente. Paguei pela decoração toda em tons de rosa e dourado, pelas lembrancinhas personalizadas, pelo bolo de 3 andares. Até o vestido de batizado da Laura, importado da França, uma coisa delicada de renda que custou mais que meu conjunto inteiro, fui eu quem comprei. No total, gastei quase 30 mil reais. Mas era minha única neta, meu único pedacinho de futuro, depois que meu filho mais velho, Tiago, decidiu morar na Austrália e disse que não queria ter filhos. O carro me deixou na frente da igreja às 10h30 da manhã. A cerimônia começaria às 11h. Havia uma multidão lá fora. Carros importados, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, todas muito bem vestidas, tirando selfies nos degraus da igreja. Procurei por rostos conhecidos. Minha irmã, algum primo, os vizinhos da Beatriz. Nada. Só estranhos. Subi os degraus devagar, porque meu joelho esquerdo anda reclamando ultimamente. Apoiada na minha bolsa de mão, ouvi a música do órgão começar lá dentro. Perfeito, pensei. Cheguei bem na hora. Foi quando vi Beatriz parada no hall de entrada. Ela estava deslumbrante, não posso negar. Usava um vestido azul claro, cabelos soltos em cachos perfeitos, maquiagem impecável. Segurava a Laura no colo, toda branquinha naquele vestido de renda que eu havia comprado. Rodrigo estava ao lado, de terno cinza,
conversando animadamente com um grupo de pessoas que seguravam câmeras profissionais. Meu coração se encheu de orgulho. Caminhei em direção a eles com um sorriso enorme, já estendendo os braços para pegar minha netinha. Beatriz, filha, deixa eu ver a Laura. Está linda! Ela se virou. O sorriso desapareceu do rosto dela instantaneamente. Não foi uma transição suave. Foi como se alguém tivesse apagado uma luz. Ela trocou um olhar rápido com Rodrigo. Disse algo que não consegui ouvir e caminhou rapidamente na minha direção, me interceptando antes que eu chegasse perto da porta principal da igreja. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou em voz baixa, mas com um tom que me gelou a espinha. Parei no meio do corredor. As pessoas passavam ao nosso redor, entrando na igreja, mas de repente parecia que havia um holofote em cima de mim. Como assim o que eu estou fazendo aqui? É o batizado da Laura. Eu sou a avó. Beatriz olhou nervosamente para os lados, como se minha presença fosse algo constrangedor, algo que precisava ser escondido. Mãe, olha, houve um problema com a organização dos lugares. A igreja é pequena e a gente teve que fazer escolhas difíceis. Escolhas. Repeti a palavra tentando processar o que estava ouvindo. Mãe. O Rodrigo convidou pessoas muito importantes, influenciadores digitais com milhões de seguidores, empresários que podem investir nos projetos dele, contatos estratégicos. A gente precisou priorizar quem realmente precisa estar aqui hoje. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Beatriz, eu sou sua mãe. Eu paguei por tudo isso. Pela festa, pela roupa da criança, por tudo. Eu sei, mãe, e a gente agradece muito. Sério, você é incrível. Ela usou aquele tom condescendente que usamos com crianças ou idosos quando queremos que eles parem de insistir. Mas entende, né? Essas pessoas têm agendas apertadas. Elas só vieram porque o Rodrigo prometeu um evento exclusivo, intimista. Se tiver gente demais, perde o valor, entende? E você ia se sentir deslocada no meio desses influencers todos. Ia ficar chato para você. Deslocada. Minha voz saiu fraca. No batizado da minha neta. Olha, na festa você vai estar lá, óbvio. Mas a cerimônia mesmo é coisa rápida, mãe. Meia hora, no máximo. Não vale a pena você ficar de pé aí dentro, com esse calor, o seu joelho ruim. Melhor você ir para casa descansar e depois encontra a gente direto no clube. Vai ser muito melhor. Olhei por cima do ombro dela. Vi a sogra de Beatriz, Dona Márcia, entrando na igreja feito uma rainha, toda de roxo, asseando para todos os lados. Ela não contribuiu com um único real para aquela festa. Vi Rodrigo posando para fotos com 3 garotas que reconheci de programas de televisão. Vi a igreja lotada de gente que nunca conheci, nunca ouvi falar. Posso pelo menos ficar em pé no fundo? Perguntei, e odeio admitir. Mas minha voz estava trêmula. Eu estava implorando. Implorando para assistir ao batizado que eu mesma havia financiado. Não, mãe, ia ficar estranho nas fotos. O fotógrafo cobrou extra porque é especializado em eventos para redes sociais. Ele precisa de ângulos limpos, sabe? E se aparecer gente extra, atrapalha a estética do feed do Instagram. Desculpa, mas é melhor assim. A gente se vê daqui a pouco no clube. Ela me deu um beijo no ar, perto da bochecha, sem nem encostar, virou as costas e entrou na igreja. Rodrigo fechou as portas pesadas de madeira atrás deles. Ouvi a trava sendo colocada. Fiquei ali parada no hall vazio. O som do órgão tocando Ave Maria chegava abafado pelas portas. Algumas pessoas que ainda estavam chegando atrasadas passavam por mim olhando com curiosidade, se perguntando por que aquela senhora de conjunto pérola estava parada ali sozinha com uma expressão de choque no rosto. Desci os degraus da igreja devagar. Meus sapatos novos apertavam. Meu joelho doía, mas nada doía mais que o vazio no meu peito. Caminhei 2 quarteirões até conseguir sinal para chamar um Uber. Esperei 15 minutos na calçada, debaixo do sol de novembro, segurando minha bolsa cara, usando meu conjunto caro, me sentindo como um lixo que alguém havia jogado na rua.
Durante a viagem de volta para casa, não chorei. As lágrimas simplesmente não vinham. Era como se meu corpo estivesse em choque demais para processar a humilhação. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar, pensando em como cheguei até ali, em como criei uma filha que era capaz de me tratar daquela forma. Quando o carro parou na frente da minha casa, agradeci ao motorista com a voz automática e entrei. A casa estava silenciosa, aquele silêncio pesado de quem mora sozinha. Tirei os sapatos ali mesmo na entrada e os deixei largados. Fui direto para o meu escritório. Sentei na minha cadeira de couro, aquela onde eu costumava revisar contratos e fazer a contabilidade das clínicas. Olhei para o relógio na parede. 12:00. A cerimônia devia estar terminando agora. Logo, eles iriam para o clube. A festa começaria às 14:00. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi clareza. Uma clareza cristalina e fria como gelo. Abri a gaveta onde guardo meus documentos importantes. Peguei minha agenda de telefones, aquela antiga de papel que Beatriz vivia dizendo para eu jogar fora. Procurei a letra M, Maurício, meu contador. Disquei o número dele. Alô? Atendeu a voz familiar de Maurício. Maurício, é a Helena. Desculpa ligar num sábado. Dona Helena, tudo bem? Achei que a senhora estaria no batizado da sua neta. Mudança de planos. Preciso que você faça algo urgente para mim. Ouvi um silêncio do outro lado. Maurício trabalha comigo há 15 anos. Ele conhece minha voz. Ele sabe quando estou brincando e quando estou falando sério. O que a senhora precisa? Preciso que cancele o cheque do buffet, aquele que dei para o clube como pagamento final. Cancele agora. Dona Helena, esse cheque é alto. Se eu cancelar agora, na hora da festa, não vão servir comida. Os garçons vão parar no meio do evento. Vai ser um escândalo. Exatamente, Maurício. É isso que eu quero. Houve uma pausa longa. A senhora tem certeza absoluta? Isso vai causar um problema enorme. Tenho certeza. Cancele o cheque do buffet, cancele também os pagamentos do fotógrafo e da decoração. E quero que bloqueie imediatamente todos os cartões de crédito adicionais que a Beatriz tem em meu nome. Todos, sem exceção. Meu Deus! A voz de Maurício soou chocada. Aconteceu alguma coisa grave? Aconteceu que eu finalmente abri os olhos. Faça o que estou pedindo, por favor. Vou fazer agora mesmo. Mais alguma coisa? Respirei fundo. Sim, segunda-feira de manhã, 1ª hora, quero que prepare uma revisão completa do meu testamento. E quero documentos de todas as propriedades que estão em meu nome, mas que a Beatriz usa. A cobertura onde ela mora, por exemplo. A cobertura está registrada no nome da senhora. Ela só mora lá por um contrato de comodato verbal. Ótimo. Prepare um aviso de rescisão desse comodato. Ela tem 60 dias para desocupar ou começar a pagar aluguel de mercado. E o consultório odontológico que o Rodrigo usa como escritório? Aquele espaço que eu cedi para ele? Também é propriedade da senhora. Ele usa sem pagar nada. Prepare o despejo. Quero ele fora de lá segunda-feira. Dona Helena, isso é guerra. Não, Maurício. Isso é educação. Estou dando a lição que deveria ter dado há anos. Pode executar tudo? Pode deixar comigo. Vou começar agora. E Dona Helena? Sim? A senhora está certa em fazer isso. Desliguei o telefone e me recostei na cadeira. Olhei ao redor do meu escritório. As paredes cheias de diplomas, certificados, fotos antigas da primeira clínica, fotos de quando Beatriz era pequena e me olhava com admiração. Quando eu era a heroína dela, não o banco ambulante que assina cheques e depois é descartado. Levantei, fui até a cozinha e preparei um chá. Sentei à mesa, sozinha, e bebi devagar. Não liguei a televisão, não coloquei música. Fiquei ali no silêncio, imaginando o que estava acontecendo no clube naquele exato momento. Imaginei os 200 convidados chegando, sendo recebidos com um drink de boas-vindas. Imaginei as mesas impecavelmente decoradas, os arranjos de flores que custaram uma fortuna.
Imaginei minha filha tirando selfies com os influenciadores, toda sorridente, acreditando que havia conseguido o evento perfeito. E então imaginei o momento em que o gerente do clube se aproximaria de Rodrigo com uma expressão preocupada no rosto. Imaginei a conversa tensa, o constrangimento, o pânico nos olhos da minha filha quando percebesse que os garçons não estavam servindo a comida, que o fotógrafo estava guardando o equipamento, que tudo estava desmoronando. Meu celular começou a tocar às 3 da tarde. Era Beatriz. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou novamente. Rodrigo. Não atendi. Mais uma vez Beatriz. 15 chamadas em meia hora. Finalmente atendi. Alô? Mãe, mãe, o que está acontecendo? O clube está dizendo que o pagamento não foi aprovado. Os garçons pararam de servir comida. Tem gente indo embora. Estamos passando a maior vergonha. Sua voz estava histérica. Ouvi barulho ao fundo, vozes alteradas, confusão. Que pena, filha, respondi calmamente, mexendo meu chá. Mas não entendo por que está me ligando. Pensei que eu não fosse importante o suficiente para estar aí. Mãe, pelo amor de Deus, isso não é hora para birra. Liga para o banco, resolve isso. As pessoas estão postando nas redes sociais, estão rindo da gente. Não é birra, Beatriz, é consequência. Vocês queriam um evento exclusivo, só para pessoas importantes. Então, resolvam entre pessoas importantes. Eu sou apenas uma velha deslocada, lembra? Que ia atrapalhar a estética das fotos. Mãe, por favor. Tenho que desligar agora. Vou assistir um filme. Aproveitem a festa. Desliguei. Bloqueei os 2 números. Coloquei o celular no silencioso e deixei de lado. Fui para a sala, sentei no meu sofá confortável, peguei um livro que estava querendo ler havia meses e finalmente tive paz para isso. Li por horas. De vez em quando, olhava o celular e via dezenas de mensagens não lidas, chamadas perdidas. Não abri nenhuma. Quando escureceu, preparei um jantar simples para mim. Omelete com queijo, salada, uma taça de vinho. Sentei na varanda dos fundos e jantei assistindo ao pôr do sol. A comida estava deliciosa. O vinho, perfeito. O silêncio, terapêutico. Pela primeira vez em anos, me senti leve. Senti que havia recuperado algo que tinha perdido há muito tempo. Minha dignidade. Dormi bem naquela noite. Sem remédios, sem preocupações. Dormi o sono de quem finalmente tomou uma decisão importante e estava em paz com ela. No domingo de manhã, acordei cedo. Fiz meu café, minha caminhada matinal, voltei e tomei um banho longo. Quando olhei o celular, havia mais de 100 mensagens. Finalmente decidi ler algumas. Beatriz havia enviado uma enxurrada de áudios chorando, me xingando, me implorando, me acusando de ser cruel. Rodrigo havia mandado mensagens mais calculadas, tentando apelar para minha racionalidade, dizendo que eu estava agindo por impulso e que deveríamos conversar como adultos. Havia também mensagens de números que eu não conhecia. Pessoas reclamando, questionando. Aparentemente, a festa tinha sido um desastre tão grande que virou assunto nas redes sociais. Batizado Gourmet estava viralizando, com pessoas zoando o evento que prometia luxo e acabou sem comida. Preparei um café reforçado e finalmente respondi a Beatriz com uma mensagem curta. Estarei em casa hoje o dia todo se quiserem conversar pessoalmente, mas venham preparados para ouvir, não para gritar. A resposta veio em segundos. Estamos indo aí agora. Meia hora depois, a campainha tocou. Não foi uma campainha normal. Foi aquele toque longo e insistente de quem está com raiva. Abri a porta com calma. Beatriz e Rodrigo estavam na soleira. Ela com os olhos inchados, sem maquiagem, roupas amarrotadas. Ele pálido, com olheiras profundas. Entre eles, a Laura no bebê conforto, dormindo tranquilamente, alheia ao caos. Entra, eu disse, me afastando para dar passagem. Eles entraram como um furacão, indo direto para a sala. Beatriz se jogou no sofá. Rodrigo ficou de pé, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado.
Mãe, como você pôde? Beatriz começou antes mesmo que eu me sentasse. Você nos humilhou. Humilhou na frente de todo mundo. Teve gente tirando foto dos garçons parados, gravando vídeo da confusão. Está tudo na internet. Nossa reputação foi destruída. Sentei na minha poltrona, cruzei as pernas e a olhei calmamente. Reputação? Que reputação, Beatriz? A reputação de pessoas que vivem de aparências? Que fazem festa de 30 mil reais com o dinheiro dos outros e depois não têm coragem de pagar a conta? Você assumiu que ia pagar, Rodrigo praticamente gritou. Você disse que queria dar isso de presente para sua neta. E quis. Mas presentes são dados para pessoas que nos tratam com respeito e amor. Ontem descobri que não sou tratada nem como gente nessa família. Sou tratada como um cartão de crédito ambulante. Mãe, eu expliquei. A igreja era pequena. A gente tinha que fazer escolhas. E vocês escolheram. Escolheram influenciadores que nem conhecem ao invés da própria mãe. E agora eu também estou fazendo escolhas. Levantei e fui até meu escritório. Voltei com uma pasta grossa. Joguei na mesa de centro. Isso aqui são os documentos que o Maurício está preparando. Beatriz abriu a pasta com mãos trêmulas. Começou a ler. Vi seu rosto ficando cada vez mais pálido. Rescisão de comodato, aviso de despejo, bloqueio de cartões. Ela me olhou horrorizada. Você vai nos tirar de casa? Não. Eu vou tirar vocês da minha casa. Vocês têm 60 dias para sair ou começar a pagar aluguel de mercado. 5 mil reais por mês. 5 mil reais? A gente não tem esse dinheiro. Então vocês vão ter que arrumar, não é? Rodrigo, aquele seu trabalho de marketing digital não dá dinheiro? Aqueles projetos todos? Rodrigo engoliu seco, olhou para o chão. É o que eu imaginava, continuei. Vocês estão vivendo de ar, de aparência, de fotos bonitas no Instagram. Mas Instagram não paga conta, não paga aluguel, não bota comida na mesa. Mãe, a gente tem a Laura. Você vai jogar sua neta na rua? Eu não estou jogando ninguém na rua. Estou tirando vocês do meu teto de graça. Se não tem condições de criar a Laura, eu terei o maior prazer em pedir a guarda temporária dela. Porque, ao contrário de vocês, eu tenho recursos para dar a essa criança uma vida digna. Beatriz se levantou de um pulo. Você não vai tirar minha filha de mim. Então seja uma mãe de verdade. Uma mãe que trabalha, que se esforça, que não vive de fazer pose para a internet enquanto a avó paga todas as contas. Eu trabalho. Eu tenho meus projetos de design. Projetos que nunca saem do papel. Beatriz, você tem 32 anos. É formada há 10. Quantos projetos reais você finalizou? Quantos clientes reais você teve? Ela abriu a boca, mas não saiu nada. É o que eu pensei. E você, Rodrigo? Virei para ele. Aquele consultório que você usa como escritório também é meu. Segunda-feira de manhã vai ter um oficial de justiça lá com ordem de despejo. Você tem 24 horas para tirar suas coisas. Você não pode fazer isso. Tenho equipamentos lá, computadores. Pode tirar tudo, mas o espaço não é mais seu. Se quiser um escritório, vai ter que alugar um de verdade, com seu próprio dinheiro. Rodrigo socou a parede. Beatriz chorava compulsivamente agora. Laura acordou com o barulho e começou a chorar também. Levantei, peguei a bebê no colo e comecei a acalmá-la, fazendo aquele balanço suave que sempre funciona. Ela se acalmou em segundos, encostando a cabecinha no meu ombro. Olha só, eu disse baixinho. A vovó ainda serve para alguma coisa, não é, Laura? Ainda que seja apenas para acalmar você quando seus pais estão tendo um ataque. Devolve minha filha. Beatriz estendeu os braços. Está aqui. Devolvi a bebê cuidadosamente. E vocês também podem ir. Quando estiverem prontos para uma conversa adulta de verdade, vocês voltam. Mas se voltarem apenas para gritar e fazer drama, não percam tempo. Você está louca, Rodrigo murmurou. Vou te processar. Vou dizer que você está senil, que precisa de um tutor legal. Vou provar que você não está em condições mentais de administrar seus bens. Sorri.
um sorriso frio. Pode tentar, mas vai se dar muito mal. Porque ontem mesmo, antes de tudo isso, eu fiz uma avaliação psiquiátrica completa com o doutor Fernando Costa. Você conhece ele? É o perito mais respeitado do tribunal. Está tudo documentado, autenticado em cartório, plena capacidade mental, raciocínio lógico perfeito, sem nenhum sinal de demência ou comprometimento cognitivo. Vi o rosto de Rodrigo desmoronar. Ele tinha pensado que aquela seria sua carta na manga. Maurício me avisou que vocês tentariam isso, por isso me preparei. Então pode ir atrás de advogado, Rodrigo. Mas saiba que qualquer tentativa de me declarar incapaz vai se voltar contra você. E aí sim eu processo por difamação, calúnia e tentativa de apropriação indébita. Eles saíram dali destruídos. Beatriz não conseguia nem me olhar. Rodrigo segurava o bebê conforto com tanta força que seus dedos estavam brancos. Fechei a porta atrás deles e encostei nela por um momento. Meu coração batia acelerado. Minhas mãos tremiam levemente. Confronto não é algo que me vem naturalmente, mas foi necessário. Foi libertador. Voltei para minha poltrona e liguei para minha melhor amiga, Conceição. Ela atendeu no primeiro toque. Helena, vi as mensagens. O que está acontecendo? Contei tudo, do começo ao fim. Conceição ficou em silêncio por um longo momento quando terminei. Você fez certo, ela finalmente disse. Fez absolutamente certo. Quer que eu vá aí? Quero. Traz vinho? Já estou saindo. Conceição chegou meia hora depois com 2 garrafas de vinho e uma torta de limão. Sentamos na varanda, comemos torta, bebemos vinho e conversamos por horas. Sabe o que me deixa mais triste? Falei em determinado momento. Não é nem ter sido excluída do batizado. É perceber que criei uma pessoa capaz de fazer isso. Onde foi que eu errei, Conceição? Você não errou. Você deu tudo para ela, e talvez esse tenha sido o problema. Você deu tudo fácil demais. Ela nunca teve que lutar, nunca teve que provar seu valor. Cresceu achando que o mundo lhe devia tudo. Eu só queria que ela tivesse uma vida melhor que a minha. E teve tão melhor que esqueceu de valorizar. Bebemos em silêncio por um tempo. E agora? Conceição perguntou. Agora ela vai aprender. Pela primeira vez na vida, vai ter que trabalhar de verdade, pagar contas, sentir o peso da responsabilidade, ou vai crescer ou vai cair, mas não vou mais estar lá para aparar todas as quedas. Na segunda-feira de manhã, estava no consultório às 8 horas. Tinha 3 cirurgias marcadas e uma agenda cheia. Trabalhar sempre foi minha terapia, meu refúgio. Ali, com as mãos ocupadas, a mente focada, os problemas pessoais ficavam em segundo plano. Minha secretária, Júlia, entrou na sala durante meu intervalo do almoço. Doutora, tem alguém aqui querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. Quem é? Não quis dizer o nome, mas parece nervoso. Suspirei. Manda entrar. Era Rodrigo. Ele entrou no meu consultório, olhando ao redor como se estivesse em território inimigo. Estava mais apresentável que no domingo, pelo menos tinha feito a barba e trocado de roupa. Helena, precisamos conversar. 3 minutos. Tenho um paciente chegando. Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Olha, eu sei que as coisas saíram do controle no fim de semana, mas a gente pode resolver isso de forma civilizada, né? Você é uma mulher inteligente, empresária de sucesso. Você sabe que família é importante. Sei. Por isso estou fazendo o que estou fazendo. Helena, pensa bem. Se você nos tirar da cobertura, onde a gente vai morar? Com um bebê pequeno? A Beatriz está em depressão, não consegue nem sair da cama direito. Isso vai afetar a Laura. A Beatriz está em depressão ou está tendo que enfrentar a realidade pela primeira vez na vida? Ele ignorou a pergunta. E o meu escritório? Você sabe quanto eu investi naquele espaço? Decoração, móveis, equipamentos. Investiu com que dinheiro, Rodrigo? Porque até onde sei, você não tem renda fixa. Os móveis foram comprados com o cartão adicional que eu dei para a Beatriz. Os equipamentos também. Tecnicamente, tudo aquilo é meu. Então pode deixar tudo lá.
Vou vender para recuperar parte do prejuízo. Vi seu rosto ficar vermelho. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Está tudo documentado. Todas as compras que vocês fizeram com os cartões que eu paguei. Tenho recibos de tudo. Isso é abuso. Você está abusando do seu poder financeiro. Larguei a caneta que estava segurando e olhei diretamente para ele. Abuso? Você quer falar de abuso, Rodrigo? Vamos falar então sobre como vocês abusaram da minha generosidade por anos. Sobre como me trataram como um banco ambulante. Sobre como me humilharam publicamente na porta de uma igreja. Isso é abuso. Você está fazendo isso por vingança. Não, estou fazendo isso por amor próprio. Descobri que tenho direito a isso também. E a Laura? Você não pensa na sua neta? Penso nela todos os dias. E é pensando nela que estou fazendo isso. Não quero que ela cresça vendo a mãe como uma parasita, o pai como um farsante. Quero que ela tenha exemplos de dignidade, de trabalho, de caráter. E vocês não estão oferecendo isso. Rodrigo se levantou bruscamente. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas pelo menos vou me arrepender com minha dignidade intacta. Agora, por favor, saia. Tenho trabalho. Ele saiu batendo a porta. Júlia apareceu segundos depois, preocupada. Está tudo bem, doutora? Está ótimo, Júlia. Nunca esteve melhor. Naquela noite, quando cheguei em casa, havia uma carta embaixo da porta. Reconheci a letra de Beatriz. Não era uma carta longa. Era um bilhete curto, escrito às pressas. Mãe, você ganhou. A gente não tem para onde ir. Não temos dinheiro para alugar um lugar. Nosso nome está sujo depois daquele sábado. Ninguém quer fazer negócio com a gente. Se você quer nos ver na rua, parabéns. Conseguiu. Espero que se sinta orgulhosa. Beatriz. Segurei o papel na mão por um longo tempo. Senti um aperto no peito. Não de arrependimento, mas de tristeza. Tristeza porque minha filha ainda não havia entendido nada. Ainda se via como vítima. Ainda achava que o problema era eu ter tirado meu dinheiro, não o comportamento dela que me levou a fazer isso. Mas eu não ia ceder. Não dessa vez. Na quarta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Helena, é a Márcia. Márcia, a sogra de Beatriz. A mesma que estava na igreja, sentada na primeira fila enquanto eu era barrada na porta. Oi, Márcia. Olha, eu sei que não somos próximas, mas preciso falar com você sobre essa situação. Estou ouvindo. Você não acha que está sendo um pouco drástica? A Beatriz me contou tudo. Entendo que você ficou chateada com a situação da igreja, mas tirar eles de casa, tirar o escritório do Rodrigo, isso é muito severo. Márcia, com todo respeito, não é da sua conta. É sim da minha conta. São meus filhos também. O Rodrigo é meu filho. Ótimo, então você pode ajudá-los. Pode emprestar sua casa, pode dar dinheiro para eles, pode pagar as contas deles. Eu estou cansada de fazer isso sozinha. Eu não tenho condições de sustentá-los. Pois é, eu também não tenho mais paciência para isso. Durante anos, Márcia, anos, eu paguei tudo, tudo. E onde você estava? Aproveitando os jantares que eu pagava, as festas que eu financiava, tirando fotos com a neta usando roupas que eu comprei. Mas na hora de me defender, de me incluir, de me respeitar, você estava sentadinha lá na primeira fila da igreja enquanto eu era humilhada na porta. Houve silêncio do outro lado. É isso que eu pensei, continuei. Você quer que eu continue bancando tudo, mas não quer assumir nenhuma responsabilidade. Não funciona assim, Márcia. Agora eles são problema de vocês também. Boa sorte. Desliguei. Passou-se uma semana. Silêncio absoluto de Beatriz e Rodrigo. Mas no sábado seguinte, recebi uma visita inesperada. Era Conceição, minha amiga, mas ela não estava sozinha. Helena, trouxe alguém que quer falar com você. Era Beatriz, mas uma Beatriz diferente. Sem maquiagem, cabelo preso num coque simples, vestindo jeans e camiseta. Ela segurava a Laura no colo e tinha os olhos vermelhos, mas secos.
Posso entrar? Ela perguntou com voz baixa. Olhei para Conceição. Ela fez um sinal com a cabeça, me encorajando. Deixei que entrassem. Sentamos na sala. Beatriz colocou Laura no tapete de atividades que eu mantenho aqui para quando ela visita. A bebê começou a brincar com os brinquedos, alheia à tensão no ar. Vim pedir desculpas, Beatriz começou. Sua voz tremia. Não desculpas vazias, desculpas reais. Passei essa semana pensando. Muito. O Rodrigo. Ele foi morar com a mãe dele. A gente brigou feio. Ele me culpou por tudo. Disse que eu estraguei a vida dele. E sabe o que percebi? Ele não estava errado completamente. Fiquei em silêncio deixando ela falar. Eu estraguei minha própria vida também, ela continuou. Passei 32 anos achando que o mundo me devia algo, que eu merecia tudo sem fazer nada, porque sempre foi assim. Eu queria, você dava, eu precisava, você resolvia, e eu nunca parei para pensar no que isso custava para você. Não o dinheiro, mas o respeito, a consideração, o amor. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Dessa vez, eram diferentes. Não eram lágrimas de manipulação ou autocomiseração. Eram lágrimas de vergonha genuína. Mãe, eu te tratei como um banco. Pior que isso, te tratei como se você fosse inferior, como se seu dinheiro fosse a única coisa valiosa em você. E quando achei que tinha pessoas mais importantes para impressionar, te descartei. Descartei como se você fosse nada. Minha garganta estava apertada, mas mantive a compostura. No batizado, quando fechei aquela porta e te deixei lá fora, ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, mãe, o que eu fiz? Minha própria mãe, a mulher que me criou sozinha, que trabalhou dia e noite para me dar tudo, e eu a deixei lá, humilhada, sozinha, por causa de uns idiotas do Instagram que nem me ligam mais agora que a festa fracassou. Ela respirou fundo, tentando se recompor. E sabe o pior? Você estava certa sobre tudo. Sobre o Rodrigo ser um parasita. Sobre eu não trabalhar de verdade. Sobre eu viver de aparências. Essa semana, quando fiquei sozinha naquela cobertura enorme e vazia, sem dinheiro para comprar nem fralda para a Laura, eu finalmente entendi. Eu não sou nada. Não tenho nada. Não construí nada. Aos 32 anos, não tenho nada que seja meu de verdade. Beatriz... Não, mãe, deixa eu terminar. Por favor. Ela enxugou as lágrimas. Vim aqui hoje não para pedir dinheiro. Não para pedir que desfaça o que fez. Vim pedir uma chance de provar que posso ser diferente, que posso ser a filha que você merece, a mãe que a Laura merece. E como pretende fazer isso? Consegui um emprego. Ela disse isso com um misto de orgulho e medo. É numa loja de móveis como vendedora. O salário é baixo, R$ 1.500, mas é um começo. É meu, e eu aceitei. Senti algo se mexer no meu peito. Você aceitou um emprego? Aceitei. Começo segunda. Vou trabalhar das 10 às 7, 6 dias por semana. Já encontrei uma creche perto da loja. Não é das melhores, mas posso pagar. E também encontrei um apartamento. É pequeno, 1 quarto e sala, num bairro simples, mas cabe a gente. E o Rodrigo? Ela balançou a cabeça. Acabou. Pedi divórcio. Ele não quer a guarda da Laura, só quer saber de dinheiro. Quando viu que não tinha mais, sumiu. Mas eu não preciso dele. Vou fazer sozinha, como você fez comigo. Levantei e fui até a janela. Olhei lá para fora, processando tudo. Parte de mim queria correr até ela, abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava tudo. Mas a parte racional sabia que não podia ser tão fácil. Precisava ter certeza que essa mudança era real. Beatriz, é fácil falar. Difícil é fazer. Manter um emprego, cuidar de um bebê sozinha, pagar contas. Não é Instagram. Não tem filtro. É duro. Eu sei, mãe. Sei que não vai ser fácil. Mas quero tentar. Preciso tentar. Não por você, mas por mim. Porque quando me olho no espelho agora,
Tenho nojo do que vejo. Quero olhar e ver uma mulher de verdade, não uma boneca inútil. Virei para ela. E o que você quer de mim? Queria pedir se você pode ficar com a Laura nas quartas à noite. É meu único turno noturno, das 6 às 10. Eu pagaria uma babá, mas com meu salário ainda não consigo. É só até eu juntar um dinheiro. E se eu disser não? Ela respirou fundo. Então vou pedir demissão do turno noturno. Vou ganhar menos, mas vou dar um jeito. Mas não vim aqui para te chantagear com a Laura. Vim te pedir ajuda. Uma ajuda pequena, específica. Não dinheiro, só um pouco do seu tempo. Olhei para minha neta no tapete. Laura tinha pegado um brinquedo musical e estava apertando os botões, rindo com os sons. Ela era inocente em tudo isso. Não tinha culpa dos erros dos pais. Tudo bem, eu disse. Quartas à noite, mas tem condições. Quais? Você vai me prestar contas. Vai me mostrar seus recibos de pagamento, suas contas pagas, seu progresso. Quero ver que está sendo responsável de verdade. E se escorregar, se voltar para os velhos hábitos, acaba na mesma hora, entendeu? Entendi. E aceito. Outra coisa. Terapia. Você vai fazer terapia. Ela pareceu surpresa. Terapia? Sim. Tem muita coisa emocional aí que precisa ser trabalhada. Não só sobre mim, sobre tudo. E vou pagar a terapia. Não porque você me pediu, mas porque é importante. Mas você tem que ir, toda semana, sem faltar. Eu vou, prometo. Conceição, que tinha ficado quieta o tempo todo, sorriu. Acho que meu trabalho aqui acabou. Vou deixar vocês conversarem. Depois que Conceição saiu, Beatriz e eu ficamos ali sentadas em silêncio por um tempo. Laura começou a ficar com sono, esfregando os olhinhos. Beatriz a pegou no colo e começou a embalar. Mãe, ela disse baixinho. Eu sei que vai demorar para você confiar em mim de novo. Sei que machuquei você demais. Mas juro que vou fazer tudo o que puder para consertar isso. Para ser a filha que você sempre quis. Você não precisa ser a filha que eu quis. Precisa ser a mulher que você respeita. O resto vem naturalmente. Ela assentiu, as lágrimas voltando. E Beatriz? Sim, eu te amo. Nunca deixei de amar. Mas amor não significa aceitar tudo. Às vezes, amor é dizer não. É deixar cair para que aprenda a se levantar sozinha. Eu entendo agora. E eu também te amo, mãe. Mais do que consigo expressar. Ela ficou por mais meia hora. Conversamos sobre coisas práticas. A creche, o apartamento, o trabalho novo. Quando ela foi embora, me senti exausta emocionalmente, mas também esperançosa. Talvez, apenas talvez, algo bom pudesse sair desse desastre todo. As semanas seguintes foram reveladoras. Beatriz manteve sua palavra. Começou o trabalho na loja e toda quarta à noite trazia Laura para ficar comigo. No início, vinha pegá-la correndo, sempre atrasada, sempre estressada. Mas aos poucos, foi se organizando melhor. Eu via as mudanças nela. As unhas que antes eram impecáveis, agora estavam curtas e simples. As roupas de grife tinham dado lugar a peças básicas e práticas. O cabelo, que ela gastava fortunas no salão, agora era lavado em casa e preso num rabo de cavalo funcional. Mas a maior mudança estava nos olhos dela. Havia cansaço, sim, mas também havia algo novo. Propósito. Dignidade. Um dia ela chegou mais cedo na quarta-feira. Mãe, posso falar com você antes de ir trabalhar? Claro, Laura está dormindo. Senta. Ela tirou um envelope da bolsa. Isso é para você. Abri. Dentro havia R$ 300. O que é isso? É um pagamento. Simbólico, eu sei. Mas fiz as contas de tudo que devo para você. 30 mil da festa, mais as mensalidades dos cartões que eu gastava, mais a cobertura que morei por anos sem pagar aluguel. Dá mais de R$ 200.000, mãe. Fiquei olhando para ela sem palavras. Eu sei que com meu salário vai levar anos para pagar tudo, talvez décadas, mas quero pagar. Esses 300 são o primeiro pagamento.
Separei do que sobrou depois das contas da Laura. É pouco, mas é honesto. É meu. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Beatriz, você não precisa. Preciso sim, para mim. Preciso saber que estou honrando minhas dívidas, que não sou mais aquela pessoa que achava que tudo lhe era devido. Peguei o dinheiro e guardei. Não porque eu precisava. Deus sabe que R$ 300 não fazem diferença na minha conta bancária, mas porque era importante para ela. Era parte da transformação dela. Obrigada, eu disse, e estou orgulhosa de você. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Passaram-se 3 meses. Beatriz foi promovida na loja. Agora era supervisora de vendas, ganhando 2.500. Não era muito, mas era o dobro de onde tinha começado. Ela comemorou me ligando do trabalho, a voz cheia de entusiasmo que eu não ouvia há anos. Mãe, consegui, me promoveram. Meu chefe disse que sou a melhor vendedora da loja. Parabéns, filha, você merece. Obrigada, obrigada por não ter desistido de mim, por ter me dado esse choque de realidade que eu precisava. Um sábado, ela apareceu de surpresa na minha casa. Trazia Laura e uma sacola de supermercado. Vim fazer almoço para você, se aceitar. Aceito. Ela cozinhou. Não era uma refeição elaborada, mas estava gostoso. Sentamos as 3 à mesa, eu, Beatriz e Laura na cadeirinha, e almoçamos juntas. Conversamos sobre tudo, sobre o trabalho dela, sobre a Laura que estava começando a engatinhar, sobre a terapia que estava fazendo. Sabe o que minha terapeuta disse? Beatriz comentou enquanto lavávamos a louça juntas. Que eu tinha síndrome do impostor ao contrário. Como assim? Pessoas com síndrome do impostor acham que não merecem o sucesso que têm. Eu era o oposto. Achava que merecia sucesso sem fazer nada para conquistá-lo. Tinha uma arrogância sem base nenhuma. E agora? Agora estou construindo uma base, tijolo por tijolo. É lento, é difícil, mas é real. E pela primeira vez na vida, quando alguém me elogia no trabalho, eu sei que é merecido. Porque eu realmente trabalhei para aquilo. Olhei para minha filha lavando louça na minha pia, com as mãos na água com sabão, e senti uma onda de amor tão forte que quase me derrubou. Essa era minha filha de verdade. A pessoa real por trás da fachada que ela tinha construído durante anos. No 4º mês, aconteceu algo que mudou tudo. Recebi uma ligação de Rodrigo. Desde o divórcio, ele não tinha dado as caras, não tinha vindo ver a filha, nada. Atendi com cautela. Helena. Rodrigo. O que você quer? Olha, eu sei que não tenho moral para pedir nada, mas estou em uma situação complicada. Apostei errado em uns investimentos, fiquei devendo gente errada, gente perigosa. Eles estão me ameaçando. E o que isso tem a ver comigo? Preciso de dinheiro. 50 mil. Se não pagar, eles disseram que vão atrás da minha família. E a Laura? A Laura é minha família. Ri. Uma risada seca, sem humor. Agora a Laura é sua família? Quando você sumiu há 4 meses, ela não era sua família? Helena, por favor, não é por mim. É pela segurança da sua neta. Rodrigo, vou te dar um conselho de graça. Vá à polícia. Faça um boletim de ocorrência. Se está sendo ameaçado, isso é crime, mas não vai ter 1 centavo meu. Você é uma... Cuidado com o que vai dizer. E outra coisa, Rodrigo. Se você ou qualquer capanga aparecer perto de Beatriz ou de Laura, eu vou fazer questão de te colocar na cadeia. Tenho dinheiro para os melhores advogados. Você não tem nada. Pensa bem antes de fazer qualquer coisa estúpida. Desliguei. E imediatamente liguei para Beatriz para avisá-la. Ela ficou assustada, mas agradeceu pelo aviso. Contratei um segurança discreto para ficar de olho no prédio dela por algumas semanas, só para garantir. Mas Rodrigo nunca apareceu. Descobri depois, por meio de Márcia, que ele tinha fugido para outro estado, deixando as dívidas para trás. 6 meses após o batizado desastroso, Beatriz me convidou para jantar no apartamento dela.
Era a primeira vez que eu ia visitar o lugar onde ela morava agora. O prédio era simples, num bairro de classe média. O apartamento era pequeno mesmo, uns 40 metros quadrados, mas estava limpo, organizado, com alguns toques pessoais que mostravam que ela tinha tentado fazer dele um lar. Não é a cobertura, ela disse com um sorriso nervoso quando entrei. É melhor, respondi honestamente. Tem alma, tem vida de verdade. Jantamos macarronada caseira. Laura estava na cadeirinha, tentando comer sozinha e fazendo a maior bagunça. Rimos juntas da cena. Mãe, tem uma coisa que quero te contar. Estou ouvindo. Lembra que eu falei que fazia design de interiores, mas nunca trabalhei de verdade com isso? Lembro. Então, uma cliente da loja viu uns esboços que fiz no meu intervalo. Ela perguntou se eu fazia projetos. Disse que sim. Ela me contratou para reformar a sala dela. Beatriz, isso é maravilhoso. É pequeno, ela vai me pagar 3.000, mas é meu primeiro projeto real, assinado, com contrato e tudo. Estou tão nervosa, mas também tão animada. Você vai arrasar. Espero que sim. E se der certo, ela disse que vai me indicar para as amigas dela. Pode ser o começo de algo real, sabe? Não um negócio de Instagram, um negócio de verdade. Fiquei lá até tarde. Ajudei a dar banho em Laura, a colocá-la para dormir. Sentamos no sofazinho pequeno da sala, tomando chá, conversando sobre tudo e nada. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Beatriz disse em determinado momento. Claro. E você me perdoou? De verdade? Ou ainda guarda mágoa do que aconteceu? Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Cicatrizes existem, mas elas doem menos com o tempo, especialmente quando vejo o esforço que você está fazendo. Obrigada por não ter desistido de mim. Muitas mães teriam, depois do que eu fiz. Você é minha filha. Não desisto de você, mas também não sou tapete. Aprendi que é possível amar alguém e ainda assim estabelecer limites. E às vezes, os limites são a maior demonstração de amor que podemos dar. 1 ano depois do batizado fatídico, Beatriz organizou uma pequena festa de aniversário de 1 ano da Laura. Não foi no clube. Foi no espaço de festas do prédio dela. Não tinha 200 convidados. Tinha 15. Eu, Conceição, Júlia da clínica, alguns colegas da loja de Beatriz, a terapeuta dela e alguns vizinhos com filhos pequenos. O bolo não foi feito por uma confeitaria cara. Foi feito pela própria Beatriz, assistindo tutoriais no YouTube. Estava torto, a cobertura irregular, mas estava delicioso e feito com amor. Laura, agora andando cambaleante, estava em êxtase com os balões e a atenção. Beatriz a filmava, mas não era aquela filmagem performática de antes. Era uma mãe capturando memórias reais, sem se preocupar com ângulos perfeitos ou likes. No meio da festa, Beatriz pediu a atenção de todos. Gente, queria dizer uma coisa. Esse ano foi o mais difícil da minha vida, mas também foi o ano em que eu finalmente cresci. Finalmente me tornei adulta de verdade. E tudo isso graças a essa mulher aqui. Ela apontou para mim. Senti todos os olhares se virarem na minha direção. Minha mãe me deu tudo na vida. Mas o melhor presente que ela me deu foi me tirar tudo, me forçar a crescer, me ensinar que dignidade não se compra, se conquista, que amor verdadeiro não é dar tudo sempre, mas às vezes é dizer não. Mãe, obrigada. Por tudo. Por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Fui até ela e a abracei. Forte. Senti suas lágrimas no meu ombro. Senti Laura entre nós duas nos abraçando as pernas. Era perfeito. Era real. Era uma família de verdade. À noite, quando todos já tinham ido embora e eu ajudava Beatriz a limpar a bagunça, ela me mostrou algo. Olha isso. Era uma planilha no celular dela. Mostrava todos os seus gastos, todas as suas receitas e, no final, um valor destacado. Dívida com a mãe, pago R$ 8.500,
Restante, R$ 191.500. Ainda falta muito, ela disse, mas estou chegando lá. E com os projetos de design decolando, vou conseguir pagar mais rápido. Você não precisa, eu sei que não preciso, mas eu quero. E não é só pelo dinheiro, é pelo que isso representa. É sobre honrar compromissos, sobre ser responsável. Sobre ser a pessoa que quero que a Laura veja quando crescer. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Estava no consultório quando Júlia entrou apressada. Doutora, tem uma cliente aqui que quer falar com a senhora. Não tem hora marcada, mas insiste que é importante. Quem é? Ela disse que o nome é Amanda, que é amiga da Beatriz. Mandei entrar. A mulher que entrou era elegante, uns 40 anos, bem vestida. Reconheci o rosto de algum lugar, mas não consegui identificar. Doutora. Helena, prazer. Sou Amanda Ferreira. Meu marido é dono da rede de lojas de móveis onde sua filha trabalha. Ah, sim. Por isso o rosto era familiar. Tinha visto fotos dele em revistas de negócios. Prazer. Em que posso ajudá-la? Na verdade, vim falar sobre a Beatriz. Ela fez o projeto de design da minha sala há alguns meses. Ficou espetacular. Melhor do que muitos profissionais caríssimos que já contratei. E olha que testei vários. Isso é maravilhoso. Fico feliz por ela. Pois é. E tem mais. A Beatriz mencionou que tinha formação em design de interiores, mas não trabalhava na área. Conversando com meu marido, tivemos uma ideia. Nossas lojas vendem móveis, mas não oferecemos serviço de design. Os clientes compram sem saber se vai combinar, se vai caber bem no espaço. Taxa de devolução é alta. Já estava vendo aonde isso ia dar. Queremos contratar a Beatriz, não como vendedora, como designer residente das lojas. Ela atenderia clientes, faria projetos, ajudaria na ambientação. Salário fixo de 6.000, mais comissão sobre vendas de projetos. Meu coração acelerou. R$ 6.000. Para a Beatriz, que começou ganhando 1.500 há um ano, isso era transformador. A senhora não deveria estar me contando isso, eu disse. Deveria estar oferecendo direto para ela. Vou oferecer. Só quis conversar com a senhora primeiro. Porque sabe, eu sei da história, do batizado, das dificuldades. Sua filha me contou um dia, quando ficamos amigas, e fiquei impressionada. Impressionada com o quê? Com a transformação dela. Com a senhora também. Poucas mães teriam coragem de fazer o que a senhora fez. A maioria teria continuado bancando tudo, reclamando nas costas, mas sustentando os caprichos. A senhora amou ela o suficiente para deixá-la cair. E a Beatriz teve fibra para se levantar. Vocês duas são incríveis. Senti uma onda de emoção. Obrigada. Isso significa muito. Então vou oferecer o cargo segunda-feira. Espero que ela aceite. Ela aceitou. Claro que aceitou. Quando me ligou para contar, estava chorando de alegria. Mãe, vou trabalhar com o que sempre quis. E vou ganhar bem. Vou conseguir dar mais conforto para a Laura. Vou conseguir pagar você mais rápido. Estou tão orgulhosa de você, filha. Tão orgulhosa. 1 ano e meio depois do batizado desastroso, a vida tinha se reorganizado de uma forma que eu nunca imaginaria. Beatriz estava prosperando no trabalho novo. Seus projetos ganharam até uma matéria num blog de decoração. Laura estava crescendo saudável e feliz. E eu tinha recuperado minha filha. A filha real, não a versão superficial e mimada de antes. Num domingo, Beatriz apareceu em casa com uma proposta. Mãe, a gente nunca batizou a Laura direito. Quero dizer, tecnicamente batizamos, mas foi aquela desgraça. Que tal fazermos de novo? Do jeito certo? Como assim do jeito certo? Uma cerimônia simples, só a gente. Eu, você, Laura, a Conceição e a Júlia. Na igreja do bairro, sem festa depois, só um almoço em casa. O que acha? Acho perfeito. Foi exatamente assim que fizemos. Numa manhã ensolarada de sábado, fomos às 5 para a igrejinha do bairro. O padre,
Depois que Beatriz explicou a situação, aceitou fazer uma renovação das promessas do batizado. Não era protocolo normal, mas ele se comoveu com a história. Fiquei na primeira fila, ao lado de Conceição, segurando a mão da minha amiga, assistindo minha filha segurar minha neta. O padre falou sobre segundas chances, sobre redenção, sobre família. Cada palavra parecia dirigida a nós. Quando acabou, Beatriz veio até mim com Laura no colo. Mãe, agora sim. Agora você está no lugar de honra que sempre deveria ter estado, como madrinha da Laura. Aceita? As lágrimas corriam livres pelo meu rosto. Aceito, com todo o meu coração. Almoçamos em casa. Comida simples, feita por nós. Risadas, histórias, amor verdadeiro. Laura deu seus primeiros passinhos sozinha naquele dia, da Beatriz para mim. Gravamos tudo, mas não para postar em lugar nenhum. Para guardar no coração. À noite, quando todos foram embora e era só eu e minhas memórias, sentei na varanda com uma xícara de chá. Pensei em todo o caminho percorrido. Da humilhação na porta da igreja até aquele momento de paz genuína. Tinha valido a pena cada momento difícil, cada confronto, cada lágrima. Porque no final, eu não tinha apenas defendido minha dignidade, tinha salvado minha filha de uma vida vazia. Tinha garantido que minha neta cresceria vendo exemplos reais de força, trabalho e caráter. Peguei meu celular e abri as fotos do dia. Havia uma que Conceição tinha tirado sem eu perceber. Era eu e Beatriz, abraçadas, sorrindo, com Laura entre nós. Era simples, era real, era perfeito. Essa foto valia mais que todas as fotos profissionais do batizado fracassado, porque essa capturava algo verdadeiro. Uma família que se quebrou e se reconstruiu mais forte. Uma mãe que aprendeu que amor também é limite. Uma filha que aprendeu que respeito se conquista. Uma neta que cresceria sabendo o que significa dignidade. Guardei o celular e sorri para as estrelas. Onde quer que meu marido estivesse, eu sabia que ele estava orgulhoso. Orgulhoso de como criei nossa filha. Orgulhoso de como não desisti quando seria mais fácil. Orgulhoso da mulher que me mantive sendo, mesmo quando tentaram me reduzir a um simples cheque. Tenho 65 anos agora. Trabalho todos os dias, continuo construindo meu legado. Mas o maior legado não são as clínicas. É a mulher forte que minha filha está se tornando. É a neta que vai crescer com valores reais. É a prova viva de que nunca é tarde para corrigir o rumo, para ensinar através de consequências, para amar através de limites. Naquela manhã de sábado, há 1 ano e meio, quando minha filha me disse que não havia lugar para mim, ela estava certa de uma forma que não imaginava. Não havia lugar para mim naquele mundo de falsidades e aparências. Mas isso não importa, porque eu não quero um lugar no mundo deles. Eles é que precisam conquistar um lugar no meu. E Beatriz conseguiu. Conquistou através de trabalho, humildade e transformação real. Esta é minha história. A história de uma mãe que foi humilhada, mas não foi destruída. Que caiu, mas se levantou. Que amou o suficiente para ser dura. E que no final venceu. Não através de vingança, mas através da verdade. E sabe qual é a melhor parte? Ganhei minha filha de volta. A filha verdadeira, não a imagem superficial. E isso não tem preço. Nem todos os batizados perfeitos do mundo valem mais que isso. Sou Helena. Tenho 65 anos, e se alguém disser novamente que não há lugar para mim, vou sorrir e responder: não preciso do seu lugar, construí o meu próprio, e nele só entra quem me respeita de verdade. E essa, minha gente, é a verdade mais libertadora que aprendi. Dignidade não se negocia, nunca, por ninguém. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.